Olá, boa tarde, tudo bem? Passando para lançar o nosso segundo capítulo de história, a chegada dos povos africanos ao Brasil. Página 214. Vamos lá? A escravidão africana foi uma das principais instituições do Brasil colonial, até mesmo quando houve a independência. Ela continuou existindo. Foram mais de 300 anos em que a mão de obra africana foi explorada por senhores no território brasileiro e foi a partir dela que se deu a chegada dos povos africanos ao Brasil. Nesta aula, vamos analisar a chegada dos povos africanos ao território brasileiro e as contribuições para a cultura de nosso país. Nós temos aqui embaixo uma foto, dos povos africanos. Para melhor compreendermos a chegada dos povos africanos ao Brasil, é preciso analisar que ao longo do século XV, os portugueses dominavam o litoral africano e lá construíram um intenso mercado de mão de obra escravizada. Já que a escravidão era uma prática comum naquela época, geralmente após o fim da guerra entre diferentes povos africanos e os derrotados que sobreviveram eram capturados e passavam a servir os escravos aos vencedores, como escravos aos vencedores. Portugal viu essa prática como uma oportunidade de conseguir mão de obra barata para trabalhar nos territórios dominados por portugueses. Dessa maneira, os portugueses que chegaram à África começaram a negociar a troca, compra e venda desses escravos, ainda no território africano, com os chefes dos povos vencedores das guerras. A partir daí, temos o início do transporte dos africanos escravizados para o Brasil, para trabalhar nas lavouras, plantações e obras nas capitanias brasileiras. Portugal fez negócios com diversos reinos africanos em busca de escravos. Entretanto, os principais povos escravizados vieram das regiões litorais da África: Cabo Verde, Ilha de São Tomé, Príncipe, Angola e Moçambique. Entre os grupos escravizados, podemos destacar os sudaneses, os iorubás, os jejes, os fulas, os mandês, os bantus congoleses e os cabindas, os benguelas, além dos camundás e dos quissamãs, tá? A diversidade étnica dos povos africanos trazidos para o Brasil era muito grande. Isso era uma estratégia dos portugueses, já que muitos desses povos não falavam a mesma língua e eram rivais no continente africano. Sendo assim, dificilmente se aliaram para se rebelar contra os senhores dos escravos no Brasil, tá? Então, todos esses povos que a tia leu aqui, eles foram, escravizados ou mandados para o Brasil para que viesse trabalhar, Eles eram mão de obra barata para os portugueses, que desde sempre exploraram, os escravos. Esses povos vinham para o Brasil em navios negreiros, com condições precárias e sofrendo maus tratos por parte dos portugueses. Ao chegar no Brasil, eram direcionados para os mercados de escravos nos centros urbanos. Após serem comprados, perdiam seu nome original e recebiam o nome da família do seu senhor. No início da colonização, esses escravos não podiam praticar suas religiões, eram separados de suas famílias e recebiam punições quando seus senhores achavam necessário e trabalhavam forçadamente em troca de abrigo, alimentação e roupas velhas. Olha como era tudo muito injusto, Eles trabalhavam muito por muito pouco, ou quase nada. Com a chegada maciça de africanos escravizados no território brasileiro, a maioria da população passaria a ser de escravos, contudo, mesmo em minoria, os europeus possuíam maneiras de manter os cativos sob controle. Apesar da opressão, esses povos passariam a influenciar diretamente a cultura brasileira, em áreas como
música, dança, religião, língua, culinária, política, arte e etc. Deixando contribuições culturais como a capoeira, a umbanda, o candomblé. Na música, o samba e a bossa nova, utilização de instrumentos de percussão como o tambor, a cuíca, o agogô, comidas como feijoada, o acarajé, o vatapá, o folclore, né, do Bumba Meu Boi, o maracatu, o enriquecimento do idioma com palavras como cachaça, cafuné, farofa, canjica, fofoca, moleque, xodó, entre outros. Tudo isso nós herdamos dos nossos irmãos africanos, tá? Essas influências culturais são vistas até hoje, portanto, na nossa cultura e o modo como vivemos. São influenciados diretamente pela vinda desses indivíduos para o Brasil. Aí nós temos aqui a primeira imagem, ele jogando capoeira, né? E na segunda, o batuque praticado no Brasil no século XIX, com a pintura de João Moritz Rugendas, tá? Isso aqui para ilustrar, né, tudo isso que a gente está falando aqui, né, que eles vieram e trouxeram, deixaram para nós essas riquezas, tanto na música, quanto na culinária, né, quanto mesmo palavras que nós não conhecíamos e ficou pra gente, nós adotamos essas palavras, essas coisas, por exemplo, canjica, farofa, cafuné, cachaça, eram palavras deles, especificamente deles, dos africanos, e que nós introduzimos nas nossas culturas, tá? Cite 3 exemplos de povos africanos que vieram para o Brasil: os Yorubás, os Cabindas e os Jejes, tá? Esses são 2, tá? Mixigenação, resultado da mistura de etnias diferentes. Cativos, o mesmo que escravos, tá? Por que a gente fala sobre mixigenação? Porque nós somos um dos povos que são mais misturados, né? Nós aqui temos, já tínhamos os indígenas, chegaram os portugueses, que eram denominados como os brancos, vieram os africanos, né? Vieram os holandeses, os alemães, e aí foi aquela mistura de raça, por isso nós chamamos de mixigenação, ok? Então, esse foi o nosso capítulo 2, a chegada dos povos africanos ao Brasil, ok? Então, agora vocês vão fazer as atividades da página 217, 218, 219, 220 e 221, tá bom? E a tia volta para fazer a correção com vocês, combinado? Beijo!